Você lembra? Lembra de quê? Lembra da vida? Lembra de ser? Lembra de viver? Eu penso, pensa, mas as horas seguem, e do nada já é hora de acordar e seguir em mais um dia. Então realmente não lembra. Não sei se alguém lembra hoje em dia. Por quê? Porque há tantas obrigações e rotinas. A vida de fato virou isso. Só isso. Só isso é pouco ou é tudo? Não sei. Nunca soube. Talvez ninguém saiba. Ou talvez saibam e escolham não saber. Agora que sabes, mudará? Lembrará? Eu gostaria, mas sei que não vou. Por quê? Porque tudo já foi tomado por isso, não tem como fugir disso. Fugir do que, exatamente? Do que não tem nome? Do que pesa sem forma? Do que sempre esteve ali? E quando o fim chegar? E existe fim? Existe, sim. Mas há tantas histórias de depois do fim. Não percebes? Perceber o quê? Que isso são sonhos, ilusões por conta do medo. Medo do quê? Medo da certeza que sempre soubemos. Que certeza? Olhe para si. Sinta. Há em você essa certeza. Certeza do fim. Isso. O fim, o nada, o esquecimento. E todos os sonhos e eternidades. Fuga da verdade. Fuga ou descanso. Talvez os dois. Talvez nenhum. Como quem deseja não ver, mesmo vendo. Isso, como quem finge esquecer uma verdade. Fingir cansa. Lembrar também. Talvez por isso tenhamos criado tantos afazeres e rotinas. Para fugir? Talvez. Para não perceber e assim não precisar pensar na verdade. Na verdade que não se diz. Na verdade que não precisa ser dita. Por medo? Por medo. Sempre foi por medo. E continuará sendo. Até quando? Até não haver mais quem pergunte. E quando não houver mais perguntas, talvez reste o silêncio. Ou talvez nem isso. Você lembra? Não, nem eu. Então seguimos. Seguimos sem saber. Como sempre foi. Como sempre foi. Sempre. É uma palavra estranha. Estranha por quê? Porque sugere continuidade. E nada garante isso. Ainda assim, repetimos. Repetimos o quê? Os gestos, os dias, as perguntas que fingimos não fazer. Fingimos bem. Fingimos o suficiente. E quando o gesto falha, substituímos por outro. E quando todos falham, chamamos de cansaço. Ou de vida. Vida, outra palavra pesada. Pesada demais para algo que escorre. Escorre para onde? Para lugar nenhum. Então por que corre? Talvez porque parar seja perceber. Perceber dói? Não exatamente. Então o que? Esvazia. Como o quê? Como perceber que não há fundo? E se não houver fundo, caímos? Já estamos caindo. Desde quando? Desde sempre. E por que não sentimos? Porque chamamos de chão. Estranho. O quê? Andar sobre algo que desaba. Talvez por isso não olhemos para baixo. E se olhássemos, veríamos o quê? O mesmo de sempre. O nada, o hábito do nada. Isso explica o silêncio? Não explica. Mas acompanha. Às vezes penso que algo falta. Falta o quê? Não sei. Então não falta. Ou falta tanto que perdeu o nome. E quando perdemos os nomes, continuamos usando as coisas, mesmo sem saber para quê. Especialmente por isso. Há sentido nisso? A repetição. Não é a mesma coisa. Para quem se acostumou, é. Você acredita em algo? Acredito no intervalo. Entre o quê? Entre um dia e outro. É pouco. É tudo. E o fim? Continua sendo o fim. Mesmo sem chegar? Principalmente por isso. Então não há saída. Nunca houve. E seguimos falando.
para ocupar, para esquecer, para não escutar. Escutar o quê? O que sobra quando tudo cala. E o que sobra? Nada? Talvez. Ou algo que não sabemos suportar. Então é melhor não lembrar. É mais fácil. Mais honesto? Não. Apenas mais suportável. Você lembra? Não. Ótimo. Então ainda podemos continuar. Continuar é só outra forma de adiar. Adiar o quê? O instante em que nada mais se sustenta. E quando esse instante chega? Ele não chega. Então, sempre esteve aqui. Estranho viver dentro do que já aconteceu. Chamamos isso de presente. Um presente sem dono, sem memória. Você sente o tempo. Sinto o hábito dele, como um ruído constante, que para quando percebemos, por isso não percebemos. E os dias? Passam como perguntas mal feitas. E as respostas? Se perdem antes de existir. Às vezes penso que houve um começo. Pensa por costume. E o fim? O fim é só a ideia que damos ao cansaço. Então nada muda. Muda o suficiente para parecer igual. E seguimos. Seguimos porque parar exige lembrar. Lembrar do quê? Do que fomos antes de repetir, antes de acordar, antes de aceitar. Mas as horas seguem. Sempre seguiram. E do nada já é hora de acordar. Acordar para quê? Para seguir em mais um dia. Você lembra? Lembra de quê? Lembra da vida? Lembra de ser? Lembra de viver? Eu penso, e o pensamento passa, como tudo. Então não lembramos. Nunca lembramos. Talvez nunca tenha havido o que lembrar. Ainda assim, seguimos perguntando. Como se a pergunta fosse um abrigo, ou um atraso. Você lembra? Não. Então está bem. Está? É o suficiente.